Muito bem! Eu quero deixar para vocês hoje dizendo: contenha a sua ansiedade, porque Deus prometeu. O seu nome está gravado na mão dele e não há nada que aconteça na sua vida que ele não esteja escrevendo. Então vai, porque ele não é homem que mente e tudo se realiza. E hoje aqui no Alto-Falante a gente vai falar muito sobre realizações e novas histórias. Roda a vinheta. E o Alto-Falante começa hoje, mais um dia com um convidado especial. Porque você sabe, todos os convidados que vêm aqui nesse programa Alto-Falante é especial para nós, né? E hoje ele, que é aqui do Vale do Paraíba, ele é mentor, ele ajuda as pessoas a se posicionarem no digital. Ele é um jovem que vem trazendo muito testemunho maravilhoso de vida e tem impactado várias vidas por onde ele passa. É ele, Jonathan Oliveira, que está aqui hoje para compartilhar a sua história conosco. E aí, John? Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Prazer ter você aqui com a gente. O prazer é meu, um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, compartilhar um pouco da minha história, da minha trajetória e poder, né, de alguma forma, contribuir com as pessoas. Com certeza, a gente está na expectativa de ver essa linda entrevista, porque, gente, eu andei acompanhando um pouquinho pelas mídias sociais e eu percebi que a gente precisa disso na TV também, né? Então, Realmente. Hoje tem Jonathan Oliveira aqui no Alto-Falante. Jonathan, você poderia começar nos contando um pouco sobre o seu testemunho de vida? Quais foram os momentos mais marcantes da sua vida, da sua trajetória até aqui? Claro. Bom, eu costumo sempre, quando eu vou contar a minha história para as pessoas, começar desde a minha infância, né? Para começar, o meu testemunho ele começa desde cedo. Eu precisei amadurecer, me tornar uma pessoa, né, um pouco mais madura bem antes da hora. Eu cresci, não foi em um lar cristão, né? E eu costumo falar que eu cresci com todos os exemplos do que eu não podia seguir na minha vida, sabe? Meus pais se separaram desde cedo, eu morava em um lugar que não era nem um pouco favorável, então assim, eu via muita coisa errada e desde criança. Fui criado pela minha avó, né, pelos meus avós e não tive incentivo para estudar, sabe? Nem para nada assim do tipo. Então, eu acho que assim, desde cedo eu sentia, né, desde a minha infância, por mais que eu tivesse convivido ali com muitas coisas ruins, maus exemplos que eu tive na vida, eu sempre tive em mente, eu falei, cara, não é isso que eu quero para minha vida, sabe? Tudo isso que eu vejo aqui, como eu falei, né, são exemplos do que eu não poderia levar para minha vida. E eu costumo falar, né, o poder da influência na nossa vida é muito grande, né? A gente é a média das pessoas que a gente convive. Sim. E o ambiente, ele tem um peso muito grande na nossa vida. Às vezes, a gente acaba ficando parado, estagnado num lugar, porque a gente não se movimenta, né? Então, assim, eu sempre fui muito inconformado. Eu falava, cara, não é possível que eu tenha essa vida, eu vejo tudo isso e eu vou continuar. Então, fui crescendo, fui ficando mais velho, amadurecendo, aprendendo com a vida também, com os erros, né? A gente aprende, hoje eu enxergo que a gente aprende muito com os erros na nossa vida. E eu falei, cara, eu quero furar a bolha, eu quero quebrar um padrão. Eu acho que assim, de lá para trás até o Jonathan, na minha família foi de um jeito e eu quero levar daqui para frente de uma outra forma. Quero poder construir minha família, sabe, prosperar na vida. E não tem nada demais, né, gente, querer prosperar, se tornar uma pessoa boa e, além disso, poder pegar a nossa vida,
tudo de bom que Deus faz pra gente poder gerar valor na vida das pessoas. Transformar, né? Eu acho que a gente tem que entender que a gente tem que ser inconformado com o que a gente tem ao nosso redor, se movimentar, porque foi isso que ele fez, gente, se movimentou e com certeza transformar. E é bíblico, né? A palavra do Senhor diz que a gente tem que transformar pelo poder da nossa fé, pelo poder da nossa mente. Jonathan, você falou pra gente que você não veio de um lar cristão, um lar evangélico, né? E aí você se tornou evangélico, teve essa mudança de vida. Você pode falar pra gente como que foi essa mudança? O que mudou de quando você se entregou pra Jesus, se batizou? Conta pra nós. Mudou muita coisa, assim, não vim de um lar evangélico, mas a minha avó, né, fui criado com a minha avó, e ela era católica, então assim, ninguém me incentivava a nada, mas minha avó ia na missa todos os domingos ali, e ela me levava junto, era obrigação. Se eu não fosse, puxava minha orelha, falava, não, tem que ir. Tinha uma regra religiosa já. Regra religiosa, é exatamente essa palavra. E aquilo acabou virando um hábito na minha vida desde a minha infância, só que eu ia na missa e assim, como eu falei, eu não tinha muito incentivo de aprender sobre a palavra de Deus, pegar uma Bíblia ali e ler, sabe? E aí foi assim, até os meus 21 para 22 anos, que daí eu comecei um relacionamento na minha vida, onde essa minha ex-namorada, ela era evangélica, então eu era católico e a minha ex-sogra era testemunha de Jeová. Olha que então, misto! Imagina só como que a minha cabeça não ficava ali, porque cada um falava uma coisa, né? As religiões são culturas diferentes, então cada lugar vai ter uma cultura, uma forma de ensinar. Sim. No final, o nosso Deus é um só, né? Mas as pessoas, elas têm um aprendizado diferente em cada lugar. E isso começou a confundir muito minha cabeça, sabe? E fora, né, os desvios que eu já tive na vida, já fiz também muita coisa errada, como eu falei, que isso me gerou muitas lições. Eu aprendi muito com isso. E eu percebi, né, nessa fase, nesse período, eu fiquei muito perturbado, essa é a palavra. E eu falava, cara, por que cada pessoa fala uma coisa? O que é certo, né? Porque eu aprendi de uma forma, uma pessoa fala de outra, e a outra fala que é... Isso confundiu minha cabeça. Eu falei, quer saber, eu vou comprar uma Bíblia. E eu lembro que nessa época, eu tinha terminado esse relacionamento, eu tinha R$250 na minha conta, só que tinha sobrado de tudo. Eu não estava trabalhando também. Olha, estava vivendo na escassez. Exatamente. Nessa época eu tinha um outro nível de consciência. E eu peguei esses R$250 e falei, cara, quer saber, eu vou comprar uma Bíblia. Olha que investimento! E assim, foi algo muito de Deus, porque eu lembro que eu não tinha nada. Tipo, eu tinha nessa época perdido tudo que eu tinha, literalmente. Tava lá, tinha meu quarto, meu computador e minha Bíblia. E eu fui lá e comprei a Bíblia, foi exatamente esse valor, inclusive. E eu falo até hoje que foi o melhor presente que eu dei na minha vida, né? E é onde que entra o batismo meu. Eu vivi muitas coisas, né, na minha vida, trabalhei em muitos lugares diferentes, eu falava, cara, as coisas que eu faço, eu sempre fico perdido e eu falo, por que eu estou trabalhando isso aqui? Eu já fui militar, já trabalhei como garçom, já trabalhei como entregador de marmitex, caramba, já colei placa em outdoor, já trabalhei em fábrica, então assim, eu já fiz muita coisa na vida, só que acho que tinha uma luz aqui dentro de mim que falava, cara, eu tenho algo muito maior para você. E aí é a hora que a gente precisa ter fé, né? De acreditar mesmo sem enxergar as coisas. E eu percebi que por muito tempo da minha vida eu fui levando na força do braço. Fui fazendo e nada dava certo. Eu ficava frustrado. Trabalhava, né, o último emprego que eu tive na região, aqui, foi como garçom. E aí eu trabalhava de madrugada num bar. E eu falava, cara, não é isso. Eu aprendi muito lá, mas eu falei, não é isso que Jesus quer para minha vida. E aí foi quando eu me batizei, eu vi que tudo que eu fazia sempre dava errado. Te incomodava, sempre te incomodava. E aí eu falei assim, cara, eu quero... Um dia orando, né? E nessa época eu também estava buscando muito intimidade com Deus. E eu já tinha me convertido, já tinha, né, ido para uma igreja evangélica. E aí eu senti no meu coração de me batizar e eu coloquei uma data. Eu costumo colocar data para tudo na minha vida. Tudo que eu quero, eu falo, vai acontecer em tal dia, e eu oro muito e eu me movimento para que as coisas pega essa dica de sucesso. Aconteçam também.
E aí eu falei, cara, eu vou me batizar no próximo batismo que for ter na igreja. Se eu não me engano, foi em 2019, dia 26 de novembro. E aí eu me batizei, eu falei, cara, eu quero entregar minha vida totalmente para Jesus, sabe? Eu quero seguir o meu propósito, e eu também não sabia o que era o meu propósito até então. Só que desde os meus 7 anos de idade, aí que está uma coisa que eu percebi na vida. Às vezes o nosso propósito é aquilo que está na nossa cara e a gente não vê. Eu gravava vídeo desde os 7 anos de idade. Eu brincava ali de editar vídeo, então eu gostava de estar na internet. E eu sempre ficava duvidando disso. Falava, não, mas eu não vou investir nisso. Como que eu vou gravar vídeo? Tenho vergonha. Cada hora a gente coloca um defeito nas coisas, né? E aí, quando eu me batizei, eu falei, cara, eu vou me aprofundar na palavra de Deus, né? E passei por várias situações, porque dói gerar um testemunho, né? Até você poder gerar o seu testemunho, para você poder curar outras pessoas, você precisa sentir essa dor primeiro. E aí, Deus colocou isso no meu coração, falou, cara, você vai usar a sua vida a favor de outras vidas. Tudo aquilo que você aprendeu, o que não fazer, você vai passar para as pessoas também. E eu comecei com um simples vídeo. Eu ia lá, pegava o meu celular e começava a gravar. Eu estudava a Bíblia, eu falava, cara, por que eu vou estudar a Bíblia sozinho? Eu abria o meu story lá e começava... Eu lia meu devocional. E aí chegou um tempo que eu falei, cara, eu quero me expor mais, Jesus. Eu quero que o Senhor me mande para o mundo, para o universo, sabe? Eu quero falar sobre o Senhor, tudo que o Senhor tem feito na minha vida. E aí Deus falou para mim, cara, você vai abrir uma live. E aí eu fiquei muito nervoso nesse dia. Eu falei, mas Deus, eu vou ler aqui o meu devocional? Qualquer um pode ler. E aí Deus falou, não, mas você vai fazer. E aí eu fiquei meia hora brigando com o celular para não abrir essa live. E eu falei, não tem como, cara. Deus pediu para eu fazer. Isso foi nessa época. E aí eu tenho essa live salva até hoje, inclusive. Eu abri essa live, eu falei muito rápido o que eu tinha para falar, de tão nervoso que eu tava ali. Foi a primeira vez que eu falei assim em público, né? Falei para umas 10 pessoas na época. E aí depois que eu terminei, eu respirei fundo assim e eu comecei a chorar. Não por conta da live que eu fiz, mas por conta da obediência, sabe? E aí, desde lá pra cá, eu tenho ouvido muito a voz de Deus com muito temor. Renunciei muitas coisas na minha vida também. Eu falo isso para muitas pessoas no meu Instagram. Porque a renúncia, ela traz resultado, né? Em todas as áreas da nossa vida, principalmente com Deus. Eu acho que é importante a gente lembrar que a renúncia, ela traz resultados para as nossas vidas. E depois do intervalo, a gente vai trazer para vocês um clipe escolhido por ele. E a gente vai saber por que ele escolheu esse clipe. Vamos pro intervalo? Você que está sempre ligadinho no programa Alto Falante, temos um recado especial para você que está em busca de qualidade de vida, de bem-estar, de fazer atividade física. Vem conhecer a Academia Skyfit em Pindamonhangaba. Com uma estrutura moderna, equipamentos de última geração, a Academia Skyfit oferece a variedade de modalidades para todas as idades e níveis de condicionamento físico para você que precisa começar a se mexer um pouquinho. Na Skyfit você encontra tudo que você procura para alcançar seus objetivos de musculação, treinamento funcional, aulas de dança, pilates e muito mais. Os profissionais são qualificados e estão prontos para te ajudar a conquistar melhores resultados com segurança e eficácia. Além disso, na Skyfit você possui um ambiente acolhedor, motivador, perfeito para quem deseja transformar o corpo e a mente.
Não perde mais tempo. Vem fazer parte dessa família que só cresce, a família SkyFit. Aproveite também o cupom de desconto especial para você que acompanhou o programa Alto-Falante e comece hoje mesmo a sua jornada de uma vida nova, uma vida mais saudável e mais ativa. Entre aqui no site da Academia SkyFit Pindamonhangaba e aproveite! Gente, esse hino é incrível e eu quero saber por que o Jonathan escolheu esse clipe para passar pra gente hoje. Tem uma parte nessa letra que fala, né, dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Quando eu escuto, né, esse louvor, isso me vem muito na cabeça por conta das vivências, das experiências que eu tive. A gente, durante a nossa vida, busca muito em outras fontes, né? A gente quer buscar prazer em outras fontes, a gente quer buscar felicidade em outras fontes e, na verdade, a única felicidade real e verdadeira e sólida, ela está em Jesus, né? Com certeza. Isso me remete muito a todas as vezes que eu tentei buscar uma experiência fora, procurei fora o que estava aqui dentro de mim. Jesus, ele tem algo diferente na sua, na minha, na nossa vida. E eu tenho certeza que como ele fez na vida do Jonathan, ele vai fazer na sua vida. Que você consiga ouvir mais vezes esse clipe rodando pra você, tá bom? Vamos seguir com as nossas perguntas, então? Bora lá. Eu quero falar sobre sua mudança de vida. Você falou pra gente aqui que você ficou bastante inconformado, incomodado. E que mesmo você ainda não sendo totalmente de Jesus, né? Entregado seus caminhos pra ele, você se incomodava, foi buscar a palavra. E aí você sentiu esse impacto depois que você começou a andar no evangelho, né? Sim. Me conta como que é esse impacto na sua vida, o que tanto diferencia, né? Porque a gente tem o dentro e o fora. Sim. Eu quero saber como que é o Jonathan de fora e como é o Jonathan no centro da vontade de Deus. Bom, depois que eu me batizei e tudo mais, eu percebi que a minha mudança, ela começa de dentro para fora, né? E eu percebi conforme eu ia lendo, estudando a Bíblia e colocando em prática na minha vida. No começo eu não pensava assim, porque até então eu nunca tinha pegado uma Bíblia para ler. E aí eu comecei a ler isso, aquilo, e eu falei, cara, eu tô lendo a Bíblia, mas não tá acontecendo nada na minha vida. Só que, indiretamente, as pessoas começaram a falar, cara, você tá diferente. O Espírito Santo começou a usar as pessoas. Exato. E a gente precisa estar atento aos detalhes das coisas, né? Com certeza. E eu comecei a perceber muitas pessoas falando, cara, você tá muito diferente e tal. Até um dia, um amigo, ele olhou para mim e falou, cara, eu vejo muito Jesus na sua vida. Eu nunca tinha ouvido. Olha. Nunca tinha ouvido alguém falando isso pra mim, nunca tinha tido essa experiência. Imagina alguém olhar pra você e falar assim, cara, eu vejo Jesus em você. Não há melhor elogio do que esse, não é verdade? É muito bom. E aí o meu nível de consciência foi subindo, né? Conforme eu fui percebendo essas transformações que foram acontecendo na minha vida, as pessoas foram falando, e eu também, conforme ia estudando, colocando em prática, e eu me tornei essa pessoa que eu sou hoje, que eu tenho me tornado, né, através das renúncias, das escolhas, decisões que eu venho tomando na vida. É muito nítido quando Deus vem aperfeiçoando a vida de cada um de nós, né? Eu acredito que olhando para você eu posso dizer, gente, tô vendo de pertinho aqui no estúdio, então eu posso dizer, dá para ver a luz do Senhor na sua vida, Amém. no brilho do olhar quando você fala do amor de Cristo, e é lindo de ver isso, e é gostoso sentir alguém que tem Deus no dia a dia como centro, né? Da vontade. É muito diferente, o sorriso é diferente, gente. Dá pra sentir. Aqui no estúdio, quando ele vai falando, arrepia. Eu acho que você na sua casa também deve estar sentindo isso. Ou na sua casa, ou no carro, onde você estiver assistindo o programa agora. A gente vai pra mais uma pergunta, pode ser? Bora, vamos então vamos lá. A gente quer saber um pouco da sua vida profissional, né? A gente sabe que você é mentor, que você trabalha com as pessoas se posicionando na internet. Sim. Então a gente quer saber como que você ajuda as pessoas, qual que é o seu público-alvo. Conta pra gente um pouquinho mais, pro pessoal do Alto-Falante. Bom, eu sou produtor de conteúdo, mentor, né? Tudo isso dentro das redes sociais, do Instagram. Eu comecei trabalhando como editor de vídeo, já fui filmmaker e hoje eu foquei mais nessa parte.
quem que é o meu público-alvo? São pessoas que querem começar a produzir conteúdo na internet e não sabem por onde começar, ou até mesmo pessoas que já produzem conteúdo ali, mas falam, pô, eu não sei se eu estou indo pelo caminho certo, como eu tenho praticamente uns 20 anos de experiência aí, eu já fiz muita coisa, então eu já trilhei esse caminho. E eu costumo falar para os meus mentorados, para as mentoradas que eu tenho, que a gente não precisa criar uma roda se já tem uma que está funcionando, né? Verdade, concordo. Então a gente pode modelar aquilo. Então hoje as pessoas que querem aparecer no digital, eu falo, não é só gravar vídeo por gravar. A gente precisa ter uma estratégia muito bem definida por trás para que a gente possa gerar autoridade, visibilidade, alcançar o nosso público-alvo ideal e monetizar tudo isso, né? Gerar resultado. Então você ensina também as pessoas a monetizarem, a ganharem dinheiro com o digital. Sim, todo o conhecimento que a gente tem, a gente consegue monetizar ele, né? Por exemplo, uma mentoria. Hoje, por exemplo, o Jonathan, ele já aprendeu muito a editar vídeo, a produzir os conteúdos ali. Eu aprendi como que você consegue crescer o seu perfil na internet, por exemplo. Então eu posso monetizar isso. Olha Entende? que legal, isso é bem legal. Tem muitas pessoas, que é o que eu percebo, pessoas que têm muito conhecimento acumulado e essas pessoas não fazem nada com isso. Então, se você tem conhecimento, já sabe o que fazer a partir de agora, né? Pegou essa dica? Uma coisa legal que eu gosto de trazer aqui para o pessoal que assiste ao Alto-Falante é a gente falar que a galera que é do mundo evangélico, ela precisa ir para esse mundo, ela precisa ir para o mundo e invadir o mundo e contagiar todo mundo. E aí a gente tem hoje aqui um mentor falando para você que o conhecimento que você tem na sua casa, no seu devocional, você sabe cantar, você tem mensagens, aqui ó, tá aqui o contato do nosso mentor, Jonathan Oliveira, para você aprender como ir para o digital e também monetizar isso. Que legal, né? E além disso, poder também compartilhar tudo de bom que Deus tem feito na nossa vida. Sim. E poder transformar a vida de outras pessoas também através daquilo que Deus tem feito. Isso é o melhor, né? A gente vai agora para mais um clipe, que eu tô curiosa para saber que clipe que é esse, que ele escolheu, e daqui a pouquinho a gente volta. É bom esse? Bom demais. Daqui a pouquinho a gente volta, porque eu quero saber por que o nosso convidado escolheu esse clipe. Vamos lá? Olá, pessoal do Alto-Falante. Hoje nós temos aqui uma dica especial para você que busca uma vida mais saudável, cheia de energia. Conheça Ômega Suplementos e Clínica Integrada. Se você pratica musculação, faz exercícios regularmente ou simplesmente quer melhorar o seu bem-estar, a sua qualidade de vida, o Ômega Suplementos e Clínica Integrada é o lugar certo para você. Na loja você encontra uma ampla variedade de suplementos de alta qualidade, proteína, whey protein, pré-treinos e muito mais. Tudo pensando para potencializar os seus treinos e ajudar você a atingir seus resultados de maneira mais rápida e segura, para você que quer ter mais qualidade de vida. Mas a Ômega não é apenas uma loja de suplementos, ela também tem uma clínica integrada, onde oferece serviços como fisioterapia, nutricionista, para acompanhar a sua qualidade de vida, proporcionando um cuidado completo para a sua saúde, contando assim com profissionais altamente qualificados, prontos para criar um plano personalizado de acordo com a sua necessidade, garantindo assim o seu bem-estar. E tem mais! Você que acompanha o programa Alto-Falante pelas redes sociais ou aqui pela rede RVC tem um benefício exclusivo ao visitar a loja ou a clínica. Mencione Alto-Falante e ganhe um desconto especial. Isso mesmo, desconto para cuidar de você com os melhores produtos e serviços. Aqui está o endereço da loja Ômega e Clínica Integrada. Jonathan, conta pra gente por que você escolheu esse clipe pro público do Alto-Falante hoje. Bom, também faz parte da minha história. Quando eu escuto esse louvor,
eu lembro muito das coisas que eu vivi no meu passado, né? Eu já vaguei também o mundo lá fora. Eu percebi que a única coisa que poderia me preencher é a presença de Deus que eu tenho hoje, que eu carrego comigo onde eu vou. Isso realmente dá um brilho especial pra gente, aonde quer que a gente vá. Então, esse louvor fala muito comigo por conta disso. Esse louvor, ele é incrível. E eu quero aproveitar e falar para você que está ouvindo ele hoje, que talvez você não esteja no mundo lá fora. Talvez você esteja no mundo dentro da igreja e, por alguma razão, seu coração e sua mente se apagou. Deixa eu te falar. O que você precisa está dentro de você. O poder de Deus está dentro de você. Como ele disse, ele procurou e ele só encontrou quando ele começou a ler a palavra de Deus. Então eu quero aproveitar esse clipe e falar para você, não importa se você nunca conheceu Jesus, se você já conheceu Jesus ou se você está dentro da casa de Deus. Não deixe nada apagar a sua luz, sabe por quê? Ele morreu na cruz por você e hoje ele vive por você. E agora a gente vai falar dos novos projetos do Jonathan. Ele vai contar pra gente o que a gente pode esperar para os próximos meses agora dos seus projetos, Jonathan. Então, tem um projeto em específico que eu quero abrir agora. O restante eu ainda tenho orado, pedido muita confirmação para Deus. Eu tenho um grupo de WhatsApp e nesse grupo eu costumo fazer lives ali. São mentorias que eu faço, né? Muitas vezes eu tenho vontade de fazer um devocional ali, na verdade fazer todos os dias, mas não sozinho, com as pessoas, porque como a gente conversou aqui, né, tem muita gente que precisa ter acesso à palavra de Deus, ou até mesmo um incentivo, um empurrãozinho ali. Então, um próximo projeto que eu tenho é abrir uma mentoria em grupo, tá? Essa mentoria ela vai ser aberta para as pessoas poderem participar ali, para a gente fazer estudo bíblico, compartilhar nossos devocionais, compartilhar também testemunho com as pessoas e através disso a gente poder levar o nome de Jesus aí para frente. E conta pra gente como que as pessoas podem entrar na sua mentoria. Entrar na minha mentoria? Isso. Bom, tem o meu Instagram, que eles vão deixar aqui o arroba para vocês. Meu Instagram é bem fácil. Eu sou Jonathan Oliveira. Olha, eu sou o Jonathan Oliveira. Já segue aí pra gente, vai. Já me segue aí. E lá no meu Instagram tem um link que tá lá na minha bio. Clica lá nesse link que já vai ter dentro do link ali tem uma página que vai ter tudo explicadinho direitinho para você. Como que você faz para estar dentro da mentoria e para poder elevar sua frequência aí na produção de conteúdo. Bora dar uma elevada nessa frequência. Entra no Instagram do Jonathan, segue ele, curte as palavras que ele tem postado, mas também se movimenta. Como que você quer conquistar aquilo que Deus tem para sua vida sem se movimentar, sem fazer não é verdade? o que precisa ser feito. Se você quer ter resultados diferentes, tem ações diferentes. Então, bora fazer coisas diferentes. Eu também quero falar um pouquinho com você, Jonathan, sobre saúde. Bom. Uma coisa que eu gosto muito de falar com a galera que assiste o Alto-Falante é sobre cuidar da saúde mental, da saúde física, Sim. da saúde espiritual. E você é fitness, né? E você cuida da sua saúde mental. Então, compartilhe aqui com a gente sobre o seu dia a dia. Como que é isso na sua vida? Bom, acho que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e a gente precisa cuidar muito bem da nossa saúde, mas eu não era essa pessoa, tá, que cuida da saúde. Eu tinha muitos maus hábitos e eu precisei aprender, né, que o nosso corpo ele é como um carro. Imagina que você tem uma Ferrari, você vai colocar qualquer combustível na sua Ferrari? Pois é. Jamais. Então eu fui aprendendo com o tempo, né? Hoje eu cuido muito bem da minha saúde, até porque eu trabalho, né, com isso, com a minha imagem. Então eu preciso estar em forma. E é um processo, né? Até a gente criar um hábito, por exemplo, o hábito de se alimentar de uma forma saudável, desenvolver uma mentalidade, né, um pouco mais evoluída. Eu tenho costume de ler muito, gosto de ler livros. Legal. Acordo bem cedo, praticar atividade física, não tem segredo. Essas coisas que eu faço na minha vida. Procuro sempre também poder compartilhar de alguma forma com as pessoas, sabe? Eu não gosto de guardar nada para mim de conhecimento. Isso me ajuda, além de ajudar outras pessoas também. Eu acho que sempre quando a gente compartilha, a gente acaba evoluindo não sozinho, mas junto com as pessoas. E essa vida fitness, né,
não é só sobre o corpo também. A gente está ali na academia, por exemplo, treinando, e ali você tem que fazer 10 repetições, e aí você está lá 8, 9, e se você larga aquilo lá, se você tem que fazer 10 repetições e não faz, como que você vai resolver um problema na sua vida? Com certeza. Então não é só sobre erguer peso, ficar com um corpo saudável, um corpo bonito, mas é sobre o que você desenvolve aqui na sua mentalidade. Com certeza. E é interessante isso que ele está falando, gente, porque vocês já repararam quão focado é as pessoas que praticam atividade física, o quanto isso faz bem para a saúde do corpo e também isso traz um foco para autoestima, traz um foco para a gente no sentido, eu quero conquistar tudo que Deus tem para minha vida. Sim. Mas como que você vai viajar às nações se você não tem um corpo preparado para viajar às nações? Não, e outra, a gente tem um corpo físico, né? Deus morreu na cruz pela gente. Sim. Cara, por que a gente não vai acordar um pouquinho mais cedo para ler, fazer um devocional? Por que a gente não vai praticar uma atividade física? Sabe? Então é sobre não ter preguiça e fazer o que precisa ser feito. Então, vamos fazer o que precisa ser feito e a gente vai ficando por aqui. Por hoje é só. Acabou mais um Alto-Falante. Foi maravilhoso ter você com a gente aqui. Muito obrigada por compartilhar seu conhecimento comigo e com todo o pessoal que acompanha o Alto-Falante. Gente, nós voltamos com muito mais para vocês no próximo Alto-Falante. Que Deus abençoe a vida de vocês e um beijo no seu coração. Abraço e obrigado pelo convite. Eu que agradeço.